que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Abrir o coração, a mão e a porta. É o que sugere o Papa aos bispos de Moçambique em visita ad limina. Na mensagem entregue aos prelados, Francisco recorda a necessidade do cuidado pastoral, sobretudo em relação aos sacerdotes, mas também aos consagrados, que se colocam a serviço de todas as misérias humanas. Muitas famílias religiosas, recorda o Papa, se dedicam às crianças abandonadas. O apelo de Francisco é de trabalhar na unidade entre dioceses, comunidades e leigos, para amar como Cristo nos amou, indo rumo às periferias existenciais, onde há sofrimento e solidão. Caminhar juntos com o povo de Deus, assisti-lo nos momentos mais difíceis, como ocorreu no passado com as catástrofes naturais que atingiram Moçambique, compartilhar assim as dores e os problemas. Promover depois a formação dos jovens para combater as desigualdades sociais e as divisões causadas por conflitos que destruíram as famílias e o futuro dos jovens. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos abordar um tema muito especial, porque estamos a ver nos últimos momentos da história da humanidade. Por incrível que pareça, esta é uma realidade que nós precisamos saber. Um tempo muito próximo do decreto dominical. Então nós precisamos saber as duas partes que vão fazer parte da última cena da história da humanidade. Nós precisamos saber que Deus se encarnou por meio de seu Jesus Cristo, seu Filho amado, andou na terra, fez o homem e a partir dele o seu caráter está sendo distribuído para aqueles que querem viver a vida eterna. Mas também por outro lado, Satanás, por ambição de ser igual a Deus, por querer ser adorado, a Bíblia diz que houve guerra no céu e ele foi expulso do céu para aqui na terra. Mas também nós não podemos esquecer que Satanás ele usa meios para poder receber adoração. O papado é um filho carnal que Satanás usa para poder receber adoração. Então nós precisamos saber quais são as intenções e o caráter deste poder que vive nos últimos dias da história da humanidade. Podemos começar este nosso estudo de hoje revelando, afinal de contas, o texto de Daniel, capítulo 8 de Daniel. Nós temos aqui uma mensagem que Deus nos dá como uma orientação para aqueles que vivem nos últimos dias da humanidade. Aqui capítulo 8, verso 25, diz o seguinte: e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá a muitos, e se levantará contra o príncipe dos seus, mas sem mão será quebrantado. Então nós precisamos saber que este poder que está na terra, que quer receber adoração, sem mão será quebrantado, mas engana aqueles que vivem na tranquilidade. Hoje em dia as pessoas veem o papado como sendo um poder espiritual que pode, afinal de contas, dar orientações vindas de Deus. Mas não podemos esquecer que este poder é um poder que a Bíblia retrata como a besta que sobe sobre o mar. No livro de Apocalipse, capítulo 13, no seu verso 8, nós aqui lemos o seguinte: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça, esta é uma orientação do nosso Pai Eterno. Hoje em dia, quando se fala de adoração, as pessoas já não interessam que poder estão adorando, ou que Deus estão adorando. Se é aquele Deus que fez o céu e a terra, ou é qualquer poder político. Mas temos que perceber que, afinal de contas, a palavra de Deus retrata um poder político-religioso que no tempo, desde a história, recebeu adoração. Aqui nós temos que entender que este poder sempre recebe adoração, mas entrega essa adoração a Satanás. Então nós aqui, a Bíblia diz que adoraram todos aqueles que não foram escritos o seu nome no livro da vida. Nós precisamos saber que se nossa adoração chega aos céus, ou afinal de contas a nossa adoração ronda entre a terra. Então no livro de Daniel também, aqui nós encontramos um poder que afinal de contas desde essa eternidade recebe adoração. No capítulo 3, verso 5, aqui nós encontramos o seguinte. Capítulo 3, aqui fala sobre uma estátua de ouro, o qual o rei Nabucodonosor
levantou na planície de Dura para que todas as nações da terra pudessem prestar adoração. E no verso 4 deste capítulo 3 diz assim: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações, gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, o pífaro, da harpa e da sabuca e do saltério e da gaita e de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Olha, nós precisamos saber que a nossa grande luta aqui na Terra não é uma questão econômica, não é uma questão talvez de nossa postura diária. A grande controvérsia, a nossa grande missão aqui na Terra é sobre a adoração. Então, o grande conflito que começou no céu se terminará na Terra por meio de quem nós adoramos. Então, precisamos saber que Satanás, para receber adoração, ele precisa desviar o povo naquilo que Deus estabeleceu. E ele não vem como Satanás. Ele tem uma política semelhante que usou no Jardim do Éden. Ele usou uma serpente para poder enganar a nossa primeira mãe, Eva, e nós acabamos caindo no erro. Então, era após era, Satanás usa poderes políticos, usa a imagem para ele receber adoração. Então, nos últimos dias da história da humanidade, o livro de Apocalipse relata que, afinal de contas, iria levantar um poder que poderia desviar o povo para o caminho errado. No mesmo capítulo que eu disse de Apocalipse 13, verso 16, aqui nós encontramos o seguinte: e faz que a todos os pequenos e grandes, e ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o número da besta, ou o número do seu nome. Então nós precisamos entender, afinal de contas, nos últimos dias da história da humanidade, o que estará no palco será sobre a adoração. Então, nós precisamos saber que esta terra nós viemos aqui para poder prestar uma adoração a alguém, aquele que fez o céu e a terra. Então, aqui há um poder que Deus representa na sua palavra, que este poder irá levar todas as nações a adorar um falso Deus. Então, neste capítulo 17 de Apocalipse, aqui é retratado um poder, este mesmo político religioso, que poderia levar essas pessoas à falsa adoração. E neste capítulo 17, aqui é mostrada uma queda da Babilônia. Uma mulher que é o símbolo de uma cidade. Aqui podemos ler no verso 3. E levou-me em espírito a um deserto, e uma mulher assentada sobre a besta, de cor de escarlata, que estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No verso 18 diz assim: a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre a terra. Hoje em dia, as pessoas, quando reparam o papado, reparam com grande olho como sendo um poder político, um poder religioso que recebe as orientações de Deus para o povo na terra. Mas, afinal de contas, precisamos entender que, afinal de contas, a Bíblia, sendo a palavra de Deus, nos dá uma melhor orientação. Deus nunca instituiu seres humanos aqui na terra para que ele pudesse receber a adoração. Deus, por meio da sua palavra, nós podemos entrar diretamente com ele. Então, o caráter e as intenções do papado, eles têm uma missão que precisamos entender que, afinal de contas, o papado é precisamente o que a profecia tem declarado como a apostasia dos últimos dias. Isso podemos ver no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ver aqui que faz parte da sua política assumir o caráter que lhe permite realizar melhor seus fins, mas sob a aparência variável do camaleão, esconde o invariável veneno da serpente. Declara: não temos que manter fé e promessa aos hereges. Quem são os hereges? Hereges são todos aqueles que não aceitam com as orientações do papado. Eras após eras, nós temos que perceber que o papado dominou mentes, dominou a terra. Então, a história da falsa adoração sempre teve uma sentença. No capítulo que nós lemos de Daniel, capítulo 3, nós encontramos que na adoração da estátua houve uma fornalha ardente. Qualquer que não adorasse a estátua poderia ser lançado na fornalha ardente. Também no tempo do fim, a Bíblia diz que aqueles que não adorar a besta, aqueles que não tiver o sinal sobre a mão, sobre a fronte, não serão permitidos de comprar nem vender. Somente os que
vão admitir este poder político-religioso os seus intentos. Então a Bíblia relata que este poder político-religioso chama os hereges aqueles que não assumem as suas dogmas. Nós podemos perceber que, afinal de contas, este sendo mesmo a política de Satanás de receber adoração por meio desses falsos poderes políticos, por meio de imagem, por meio de intentos diversificados, a Bíblia não deixa de nos dar uma orientação, porque o Deus que nos ama sempre nos traz uma informação. Aqui vamos ver quais são as suas dogmas, quais são as suas razões. No livro Grande Conflito, no capítulo 25, que tem a ver com o caráter e as intenções do papado, aqui se cada cardeal, arcebispo e bispo da Igreja Católica toma um juramento de aliança ao Papa, no qual se encontra as seguintes palavras: aos hereges, afastados e rebeldes contra nosso Senhor o Papa, ou os seus sucessores, eu perseguirei com todo o meu poder. A Bíblia faz com que esse poder não seja suas intenções ocultas. Faz com que as pessoas entendam que os romanistas não são aqueles que recebem as orientações de Deus para poder dar às pessoas. Mas Satanás tem eras após eras atuando por meio desse poder para poder dominar sobre as mentes humanas. No capítulo 6 de Apocalipse, nós encontramos aqui milhares de pessoas que morreram por causa da palavra de Deus. Aqui no capítulo 6 de Apocalipse, nós lemos o seguinte no verso 12. Havendo aberto o sexto selo, no verso 9, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Muitas pessoas morreram por causa da palavra de Deus. Quem estava por detrás de tudo isso? É Satanás. Ele sempre usou poderes políticos. Quando Jesus Cristo nasceu nesta terra, Satanás usou o imperador para poder matar crianças. O que ele queria? Ele queria matar a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por causa deste poder que nós conhecemos, Herodes, depois do Herodes veio eras após eras, outros poderes que sucederam com mesmas políticas de Satanás. Então, aqui nós encontramos que este poder procura dominar mentes, e aqueles que não estão de acordo com suas palavras, eles perseguem, eles matam, eles assassinam e fazem de todas as coisas. No capítulo mesmo do Grande Conflito 35, diz assim: nos dias da supremacia de Roma, haviam instrumentos de tortura para obrigar a aceitarem suas doutrinas. Existia a estaca da fogueira para os que não queriam fazer concessão às suas exigências. Houveram massacres em uma escala que nunca será conhecida até ser revelado no juízo. Para quem conhece sobre a história do papado, a Idade Média, o que eles fizeram, isso vai acontecer nos últimos dias da história da humanidade. Os romanistas, nos momentos atuais, são comparados com os judeus. Antigamente, os judeus, eles, apesar de honrarem exteriormente a lei, mas eles pisavam a mesma lei por meio das suas ações. Hoje também o papado, eles honram a cruz. Nas suas igrejas nós encontramos cruzes, encontramos muitas ilustrações do cristianismo, mas dentro do mais obscuro suas artimanhas, eles pisam e negam a palavra de Deus. Estamos a ver nos últimos dias da história da humanidade. Nós precisamos entregar as nossas vidas a Cristo. Todo mundo nos últimos dias está clamando dívidas ocultas, desastres naturais, políticos que não se entendem. Tudo isso está procurando o maior líder político que possa lhes tirar desta grande artimanha. Então, para tal, o povo moçambicano aguarda com muita expectativa a presença do maior líder político religioso, o Papa Francisco. Então, nós precisamos saber, ao recebermos esse grande líder, que a palavra de Deus também tem a dizer. Que Deus possa nos ajudar a entender que, afinal de contas, temos um Deus que nos desperta a atenção. Em nome de Jesus, amém. A otro anuncio que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra.